Olá, turma! Muito bom dia a todos. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer, no início da nossa disciplina de políticas de saúde, vamos fazer um apanhado histórico da evolução do Sistema Único de Saúde, na verdade, da evolução histórica desse processo de surgimento do Sistema Único, né? Vamos analisar, sobretudo, as situações epidemiológicas da época. E, como vocês já assistiram o filme, estou aguardando a nossa resenha, que é a sua análise crítica dele, História da Saúde Pública no Brasil. Nós vamos pegar os principais pontos aqui, tirar algumas dúvidas, obviamente, que não, assim, só vendo o filme realmente não deixa muito claro. Mas, sobretudo, que vocês entendam e foquem nos principais aspectos epidemiológicos da saúde da época. Entende? A gente não vai aqui se pegar a data, não vamos pegar o sistema presidencialista, nós vamos nos apegar a contexto histórico da saúde na época. Então vamos lá. Como era esse contexto histórico? Como era, falando de epidemiologia, a saúde vamos falar, desde o descobrimento até a pós-constituinte, né? E como era esse Sistema Único de Saúde? O descobrimento, né, de 1500 a 1889, mais ou menos, nós vamos ver um perfil epidemiológico de doenças que a gente chama de as pestilenciais, né? Que são aquelas doenças que muitas das vezes era acometido por pestes, que era designada como castigo divino. Nessa época era muito isso aí que acontecia. Mas o cenário político-econômico do país era agrário extrativista, né? Então, quando aconteceu isso aqui no Brasil, que foram a descobertas, né, a pseudo-descoberta, né, pelos portugueses, a gente tinha um cenário de saúde muito caótico. Primeiro ponto que você tem que observar: o cenário não era muito atrativo. O cenário era um cenário onde a gente não tinha um sistema fechado, né, de prevenção à saúde, né? Não tínhamos também a promoção à saúde, ou seja, era um sistema meio desorganizado. Então, só que nós vamos ver que desde o descobrimento até a pós-constituinte, ou até posso dizer até a era atual, houve enormes evolução. A gente não pode deixar de focar nisso, né? A situação de hoje para a situação do descobrimento ou de outras eras atrás. Em 1808, D. João VI, ele funda a Escola Médica de Cirurgiões aqui em Salvador. E aí que começou essa proliferação, essa evolução desse sistema de saúde a começar a ter algumas melhorias, né? Algumas melhorias começaram a ter aí. Mas o que é que acontece? Ainda não era um cenário ideal. Porque a gente não dispunha de um modelo de atenção. Aí que é o problema. E que a gente vai ver hoje como isso é muito claro e muito bem organizado teoricamente. Nesta era, em 1500, quem fazia as curas eram os boticários, os curandeiros, a medicina liberal, ou seja, era tudo feito não baseado na ciência, e sim de forma empírica. Então a gente não poderia, dessa forma, solidificar nada, porque não tinha um modelo de atenção de saúde específica. Então essas eram as características principais do modelo do descobrimento. Somente isso que a gente deve focar.
A gente pula para a República Velha, que compreende aí de 1889 até 1930. Neste momento, gente, começou o predomínio das doenças transmissíveis. E aí eu quero chamar a atenção a vocês que essa disciplina para vocês, na verdade, ela veio assim num momento muito pertinente na minha análise, porque vivemos uma era de pandemia. E esse isolamento social, que eu sempre digo a vocês, é para a gente refletir, muitas das vezes, em nossas ações, refletir a nossa vida, refletir o porquê que você decidiu fazer esse curso, porquê que você entrou nesse processo do cuidar. São momentos de várias reflexões. E para vocês analisarem que isso que está acontecendo hoje já aconteceu em outras eras. Então, neste momento de 1889 a 1930, houve um predomínio das doenças transmissíveis. Então, muita gente morreu por febre amarela, que hoje é prevenível por vacina. Muita gente morreu por varíola. Varíola matou, nessa época aí, muita gente. Tuberculose, que hoje a gente tem a quimioprofilaxia. A sífilis, que a gente consegue hoje resolver com antibiótico-terapia. E algumas endemias rurais. Então, o predomínio da República Velha era justamente hoje uma exacerbação dessas patologias. E então muita gente era acometida e muita gente também veio a óbito. Por quê? Não existia ainda vacina e não existia, como ele disse, um método preventivo. Então, as pessoas que eram acometidas, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde não existia e os hospitais da época, gente, eram hospitais que não tinham evolução, não eram os hospitais de hoje. Então, não tinham condições de lidar com um grande aglomerado de gente, onde a minha demanda é maior do que a minha oferta. Então, qual era o cenário de instalação do capitalismo do Brasil? Né? As primeiras indústrias, aí a gente está no meado aí da segunda revolução industrial, onde houve um investimento muito grande do estrangeiro aqui. A gente pode ver isso bem claro no filme. Né? Eram precárias condições de trabalho e de vida das populações urbanas, sobretudo, o surgimento de movimentos operários ali, que resultaram no embrião da legislação trabalhista e previdenciária. Observe, nesse momento aqui, que a sociedade ordeiramente e organizada, de forma científica e técnica, ela começa a se aglomerarem e tomar um rumo de reivindicações, mas baseado, gente, na ciência. É assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos evoluir. Não no empirismo, não no achismo, e sim uma sociedade que seja organizada através de um referencial teórico, através de algo que esteja comprovado cientificamente e que eu possa reivindicar. Ou seja, em um país deu certo, por que aqui não podemos implantar? Então, essa é a visão. Essa é a visão. Então começa aí o surgimento desses movimentos e começa ao pezinho ali das legislações trabalhistas, porque era uma sobrecarga de trabalho, condições insalubres, então não tinha uma previdência privada, nem muito menos pública. Então, nesse cenário aqui, as coisas da República Velha, as coisas começam a tomar um iniciozinho, né? E quem foi esse idealizador? Em 1923, começa um grande empresário da indústria de café. Ele percebeu, não porque esse empresário era bonzinho, viu, gente? Ele percebeu que os seus operários, os seus funcionários estavam baixando muito aos hospitais por conta justamente de ser acometido por algumas patologias, ser humano, não é isso? Então, o que é que ele pensa? Um grande idealizador, e aí que a gente, neste momento, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque começa a surgir o nome de algumas figuras importantes aí nesse cenário do Brasil, que é o Eloy Chaves, e ele cria uma lei, a lei chamada Lei Eloy Chaves, que é justamente, ele faz a organização das CAPES, as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Ou seja, como eu disse, ele estava perdendo funcionários, estava tendo muita baixa, então não tinha o que? Produção, não tinha produção, então isso ia cair a arrecadação dele, o lucro.
entendeu? O lucro líquido ia cair. Então ele faz o quê? Ele começa a organizar essas caixas de aposentadoria de pensões em 1923 e dar a oportunidade inclui o seu funcionário a ter a assistência médica. Claro, ainda não era condições ideais. Se você adoecia, você não ia ficar mais na fila lá dos hospitais de campanha, dos hospitais superlotados. Você não ia ter o contato muitas vezes com o paciente com outras patologias. Você adquirir também uma infecção hospitalar. Tudo isso ele foi um pensador. Elo Chaves foi um pensador. E aí ele cria a primeira CAPES, que é a CAPES dos ferroviários, né, em 1923. Ele exportava muito o Elo Chaves, então ele cria essa lei e beneficia todos os seus funcionários. Olha aí, isso é muito importante, não eram para todos, era só para seus funcionários, essa lei Elo Chaves. Tranquilo? Então, e depois veio os CAPES dos portuários, o primeiro CAPES, os CAPES dos ferroviários. Depois vem os CAPES dos ferroviários, dos portuários, perdão, e o CAP marítimo. Neste momento, inicia o marco inicial da Previdência Social, né? Exatamente, em 1923, já começa aí o nascimento dessa Previdência. E quais eram essas características aí dos CAPs? O que é que elas tinham? Era CAP por instituição ou por empresa, ou seja, o que eu lhe disse, não era todas as empresas, cada um tinha que fazer a sua. Hoje equivale muito essas CAPs, se a gente for fazer uma analogia muito grosseira, aos planos de saúde. Se você é funcionário de alguma empresa, ela lhe dá um plano de saúde justamente para você desfrutar e não ir para o sistema único de saúde, não pegar fila, não ser acometido com outras patologias, e aí você, muitas fazem acordos, né, de cooperação entre os profissionais de saúde, para que esse funcionário se recupere mais rápido e volte a produzir. O sistema é esse. E como era esse financiamento e a gestão? Era feito tanto pelo trabalhador como o empregador. Não era somente um, eram os dois. Os dois tinham uma parcela. E cada um contribuía no mês e você tinha o direito à assistência à saúde nesse momento. E aqui nesse momento começa a surgir essa dicotomia, né, de saúde no Brasil, né, que hoje a Constituição Federal já deixa bem claro lá sobre a assistência social, o que significa, né? A gente vai ver lá na frente. Mas neste momento aqui, a saúde era dividida em saúde pública e previdência social. O que era saúde pública? Era a prevenção e controle de doenças coletivas, só fazia isso, saúde pública. E a previdência social era a medicina individualista, essencialista, que tinha um predomínio exclusivo para aqueles que contribuíam, que ficam bem claro isso, para aqueles que contribuíam. Beleza? Então essas eram as características aí dessa fase, né, esse cenário da República Velha. E quem temos que colocar em foco aí? O Elo Chaves com as CAPs, né, as caixas de aposentadorias e pensões. Então vamos evoluir então para Era Vargas, né? Getúlio Vargas assume o poder de 1930 a 1964, aí antes do autoritarismo, né? Nós vamos ver daqui a pouco qual era o perfil epidemiológico da Era Vargas. Olha aí, ó, importantíssimo isso, perfil epidemiológico da Era Vargas. Era o predomínio das doenças da pobreza e o aparecimento das doenças da modernidade. O que é isso? Essas doenças que acometido justamente por falta de saneamento básico era muito comum nessa época. Ou seja, hoje nós tratamos, quando a gente estudar o Sistema Único de Saúde, quando ele nasce com a Constituição Federal de 1988, nós vamos ver que falar sobre determinantes sociais de saúde, aí está incluído justamente isso aí. A pobreza, né? Trabalho, né? Renda, muito importante. Esses são determinantes que vai ser positivo ou negativo, né, para dizer se eu tenho saúde ou não. E aí começa o início da transição demográfica, né, o envelhecimento populacional aqui, como a gente vive hoje, a pirâmide etária é invertida, não é isso? E com essa transição e esse envelhecimento populacional, começa as doenças da modernidade, que eu acabei de falar. Hipertensão, diabetes, asma, essas doenças que são diretamente proporcional a um estilo de vida saudável,
né? E muitas das vezes genético também. E nesse momento aqui, gente, na era Vargas, há um fracionamento da assistência, né? A medicina liberal começa em alta aí, os hospitais beneficentes ou filantrópicos, né? E alguns hospitais lucrativos, empresas médicas vinham para aqui para o Brasil justamente para ter lucro. Aqui começou justamente, foi um momento em que as grandes empresas ganhou muito dinheiro de verdade em cima da doença. Foi aí que começou a se repensar um novo modelo, um modelo preventivo, um modelo de promoção à saúde. Neste momento começa a mudança de visão por parte dos grandes gestores, né? E nesse período da era Vargas, o que é que acontece? Ele muda porque aquele modelo, a população mais uma vez organizada viu que somente as pessoas que eram empregados que tinham direito à saúde, não. E onde está a isonomia preconizada já pelo Sistema Único de Saúde lá na frente? Não existia. Então, Getúlio Vargas extingue as CAPES e cria os IAPs. O que é isso? Os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Neste momento, também era feito por categoria, e o primeiro instituto a ser criado foi o Instituto dos Marítimos. Exatamente, mas só eles tinham direito. Aí depois, gente, com uma grande evolução, veio os comerciários, a sociedade, mais uma vez, o grupo ali de trabalhadores unidos, eles reivindicaram, e depois os comerciários, bancários, transporte de cargas, né? Alguns servidores do Estado também começou a ter nesse momento. E quem financiava os IAPs? Olha aí, ó, falamos dos CAPs, e agora que era do trabalhador empresa, e agora quem financiava os IAPs? Quem era que fornecia? Isso aí. Os IAPs era financiado, gente, por 3 entes: o Estado, o empregado e o empregador. O Estado começa a entrar neste momento na contribuição para a saúde do trabalhador, né? Que lá na frente, quando a gente estudar a Constituição Federal, a gente vai ver que é um direito nosso e dever do Estado promover saúde de qualidade. E essa gerência, quem gerenciava aí esses IAPs, né? Era justamente a gerência era do Estado. Se ele estava no meio, agora ele toma a mão, não mais o empresário, né? E faz aí aposentadoria, pensão e assistência médica, neste momento aí. Então, saímos da era Vargas, nós vimos com o principal um perfil epidemiológico da época, né? As grandes empresas começam a investir aqui em doença porque estava sendo lucrativo. E a criação dos IAPs, Instituto de Aposentadorias e Pensões, o primeiro IAP dos Marítimos. E agora vamos falar do autoritarismo, né? Isso aqui, nesse momento, a gente vai falar do período de 1964 a 1984, aí 20 anos de opressão, né, dos militares. Assim, houve a necessidade, o Congresso, vocês viram no filme, o Congresso estava vendido, Vargas estavam desviando dinheiro, e assim houve a necessidade da tomada dos militares neste cenário. E, se alguns analisarem criticamente, a gente volta a viver um cenário muito parecido com esse da época, né? Então, qual era o perfil epidemiológico desse momento aqui? As condições de saúde, gente, eram críticas. É uma crítica muito grande a esse período do militarismo, do autoritarismo, em que os militares tomam o poder, é que eles não investiram na área de saúde. Isso aí é um fato, né? O filme, vocês notaram isso, e o contexto histórico das publicações deixa isso muito claro, que foi 20 anos que a saúde não teve progresso, né? Parou, apesar de ter feito alguma coisa, mas não foi feito de forma eficaz. Então, o que acontece? Aumenta a mortalidade infantil, surge o ressurgimento de tuberculose, a malária matou muita gente, doença de Chagas e, sobretudo, acidente de trabalho, porque não se trabalhava com prevenção, não se trabalhava com promoção, com educação à saúde, né?
e o predomínio também muito grande da doença da modernidade. Vocês viram no filme que um dado momento, voltando aqui um pouquinho, em 1990, ocorreu a revolta da vacina. Porque Oswaldo Cruz, ele foi um sanitarista e epidemiologista. Quando a gente falar sobre isso, vocês têm que ligar sanitarista à limpeza. Hoje é o que nós estamos vivendo isso aí com essa pandemia do corona. E epidemiologia, vamos trabalhar com a doença propriamente dita. Então, prevenir para que a doença não chegue. Então, o perfil epidemiológico é justamente você analisar a incidência, a prevalência dessa doença nesse período. Então, nesse período, por não ter um investimento muito alto, aumentou a mortalidade infantil, como eu disse, aumentou a tuberculose, aumentou a doença de escassa, acidente de trabalho era demais, e o predomínio da doença da modernidade. Com esse golpe militar, durou 20 anos, como eu disse, né? O problema desse governo era que ele era centralizador, né? Era autoritário e centralizador. E aí houve o que aconteceu? Houve uma grande urbanização e industrialização crescente, também aconteceu. Promoveu, neste momento aqui, um marco importante, promoveu a unificação dos IAPs em 1966, no INPS. Aí, olhe a evolução. Agora não era mais o Instituto de Aposentadoria e Pensões, era o Instituto Nacional de Previdência Social. Aí começa a se unir, gente, esse binômio, né? Começa a se unir aí tanto a assistência social como a previdência social. Em 1972, a Previdência vai para os autônomos e empregados domésticos. Em 1973, a Previdência para os trabalhadores rural, que é criado aí o Fundo Rural, né? E começa aí a implementar novas medidas, né? O plano de prontação era quando acontecesse alguma anormalidade, e ampliação do atendimento de urgência e emergência para toda a população, porque as doenças aconteciam e infelizmente não tinha um plano de ação de urgência e emergência para dar aquele atendimento inicial, como nós estudamos na disciplina de emergência pré-hospitalar. E aí, em 1977, ainda no governo militar, se cria o que? O INAMPS. Do INPS, a gente evolui para o INAMPS, que agora é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Agora sim, essa união, e o Estado agora ele vai prover dentro desse instituto, né, o INAMPS, a assistência médica e a previdência social. Há um fortalecimento, das relações entre Estado e segmentos privados, porque havia essa dicotomia muito grande. E só que privatizações, né, das ações curativas, e isso aí que é o problema muito grande. Toda vez que a gente investe muito em curar e não em prevenir, a gente tem um alto custo e a gente não tem a eficácia do programa, né? Então, o pagamento, para vocês terem ideia, era aos médicos era feito por ato, ou seja, por cirurgia, por atendimento, né? Então, não existia controle neste momento dos custos do Estado. Aí o que a gente chama muito do cheque em branco neste momento aí, e que muitas pessoas, muitos profissionais, médicos e empresários ganharam muito dinheiro também em prol aí em função, por conta dessa estratégia política na época. Pronto, beleza. Então, daí a gente encerra o período do autoritarismo, né, o golpe militar, e agora a gente vai para a Nova República, de 1985 a 1988, que aí é um marco inicial, 1988, que vai ser a temática da próxima aula. Vamos falar sobre a Constituição Federal. E qual era o perfil epidemiológico da Nova República? É a queda da mortalidade infantil, né? Ou seja, houve a necessidade
o clamor público e pede para os militares saírem do poder. E assim acontece. E aí, com a nova estratégia, viu que a saúde estava em decadência e aí há um investimento maior. Então há uma queda nas doenças imunopreveníveis, manutenção das doenças da modernidade, o aumento das causas externas aí acabou diminuindo, né? Epidemias de dengue aconteceram neste momento em vários municípios, inclusive na capital, aqui, Salvador, né? Então, aconteceu muitas coisas. O perfil epidemiológico dessa época era assim. Então, vocês analisam que em cada época houve uma evolução histórica da doença. Entendeu? Então, o que está acontecendo hoje e que a gente deve seguir orientações justamente do Ministério da Saúde para esse isolamento é para que não tenha essa proliferação muito grande e que eu cause um colapso no meu sistema de atendimento. Então os hospitais vai superlotar, eu não vou ter vaga e o que é que vai acontecer? Muitos óbitos, muitas pessoas desassistidas. Então as pessoas vão se contaminar, possível que sim, mas vão ser de forma gradativa e que os centros de saúde, as emergências, as UPAs, os atendimentos básicos tenham condições de lidar com essa problemática. Neste momento aqui, então, Nova República, que começou a ter uma queda na mortalidade infantil, manutenção das doenças preveníveis, houve uma manutenção também das doenças da modernidade, como eu falei, e aí surge também uma epidemia da dengue nesse momento. E aqui já uma difusão da proposta sanitária. Olha aí que estamos, né, pertinho do marco muito importante que vocês viram no filme, que é a nossa conferência, a nossa 8ª conferência de saúde, né? Ainda não chegamos, obviamente, estamos aqui em 1985, né? E um ano depois, na Nova República, surge a conferência. A sociedade, mais uma vez, unida e organizada, consegue alcançar um objetivo tremendo. Então, neste momento, surge o conceito ampliado de saúde, o reconhecimento da saúde como direito de todos, dever do Estado, né? E, neste momento, começa a criação, aí, antes do SUS, teve uma estratégia chamada de SUDES, né? Mas que também não deu certo, né? Para o momento, então se evoluiu com a criação do SUS. E aí há uma participação popular, como você viu no filme, através do que? Das conferências de saúde, né? E depois dos conselhos de saúde, nós temos ali uma divisão paritária. Então você vê que essas mudanças aconteceram porque muitas das vezes o Estado não conseguiria fazer nada só e a sociedade ordeira e organizada conseguiu mudar o seu status social desta forma, né? Com conhecimento, né? Com estudo, com aplicação da ciência. É assim que a gente consegue mudar o nosso status social. Então, em 1986, como eu disse, acontece um marco super importante na nossa história, né? Que é a 8ª Conferência de Saúde. Ficou muito claro, eu acho, no filme, vocês conseguiram ver isso de forma perfeita, que é chamado de pré-constituinte, né? Como eu disse, surge a estratégia do SUDES, que é o Sistema Unificado de Descentralização da Saúde, precisava descentralizar. Toda vez que a gente centraliza algumas ações, a gente vai ter, em administração a gente estuda muito isso, vai ter os seus prós e seus contras, mas mais contras do que prós, porque se eu centralizo a ação em cima de mim, eu não vou conseguir, eu como grande empresário, eu não vou conseguir ver o que está lá na base. Então eu preciso descentralizar para que as pessoas lá na base, exemplo, o município lá de Xorroxó, tenha uma gestão plena e consiga realizar os problemas da população daquele momento. Então, começa a apresentar certos avanços organizativos aqui, por conta da nova conferência. A sociedade é ouvida e as suas reivindicações são colocadas em pautas na conferência e nos conselhos de saúde, e assim ocorre a mudança.
Neste momento agora, os repasses eram feitos com base na programação orçamentária integrada, que chamava de POI. Hoje, nós vamos estudar num decreto 7508, essa disciplina, gente, é muita lei, muita legislação, então a gente vai precisar muita leitura. Então já estou orientando vocês para que não deixem as coisas para cima da hora. Entendeu? As atividades vão ser passadas para vocês gradativamente, tanto por e-mail como aqui neste canal nosso do YouTube. E vocês seguem lá, compartilham e assistem a aula. Então, neste momento aqui, há uma mudança, porque o planejamento é obrigatório para todas as esferas. Então, você planejar, gente, é o que eu sempre digo, planejar é na nossa vida, na nossa saúde. Você planejou estar fazendo esse curso. Então, é importante que você, através desse planejamento, crie subsídio para que esse planejamento seja de forma mais organizada possível. É o tempo todo a gente trabalhando ali com, como eu sempre digo, com o ciclo PDCA administrativo, planejando, organizando, direcionando e ações corretivas, que sempre é importante essas ações corretivas para a melhoria, que é o que eu sempre digo, né? A qualificação, né? O que você está trabalhando muito hoje com os ISO, né? A garantia da qualidade total. A gente precisa isso, garantia da qualidade total na assistência à saúde. Então, finalizamos aqui. Forte abraço, espero que esteja sendo claro para vocês. Dúvidas, vocês colocam lá no canal ou diretamente no grupo, que a gente vai tentando sanar. Aguardando a resenha, e terá uma atividade com relação a essa aula. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Estuda que a vida muda.